um sacerdote, olha, se o Senhor abrir a minha madre, olha o voto, se o Senhor abrir a minha madre e eu vier a ser mãe, eu vou pegar o menino que vai nascer no meu ventre e vou trazer aqui para o altar, para servir a Deus continuamente na tua casa, Samuel. E diz a Bíblia que ela cumpriu o voto dele. Hoje eu estou fazendo um desafio contigo no mundo espiritual. Oh glória! Faça um voto com Deus hoje para abençoar a obra de Deus. Aleluia! Eu vou ser o primeiro a fazer um voto aqui de R$20 e vou entregar no Pix aqui hoje. Oh glória! Manda um Pix para mim, pastor, que eu já vou fazer esse voto. Porque quem está aqui puxando a carroça tem que ser o primeiro a chutar o negócio. Oh glória! Se você puder abençoar o teu coração hoje, para abençoar a obra, irmão. O pastor precisa de que o tesouro dê uma levantada aí para poder pagar os negócios, pagar o aluguel, ter dinheiro aí. Se precisar comprar um remédio para a filha da neta do Júlio, a igreja tem dinheiro para ajudar. Quem acredita assim da glória a Deus comigo? A igreja tem que dar um dinheiro no caixa para poder ajudar os irmãos, para poder ajudar quem bate aqui na porta. É para isso que tem a igreja na terra. É a instituição criada por Deus para poder socorrer os aflitos. Oh, glória! E como é que a igreja vai socorrer o aflito se ela não tiver o recurso? Eu tenho um projeto na minha vida de criar uma clínica de recuperação. Até no ano passado, no ano que retrasado, eu fiquei de política, eu fui candidato a vereador e eu queria fazer. Eu queria, um dos meus projetos, levantar um sítio e fazer uma casa de recuperação para receber os drogados, os alcoólatras. Porque a gente trabalhar com a oração é bom, é bênção, mas quando eles vêm, e quando eles vêm, quem está entendendo, diga amém. Tem que ter recurso para poder brigar, tem que ter a casa lá, é a mesma coisa aqui quando bateu o aflito na porta, o pastor Adriano, o pastor Fábio, tem que ter o recurso para poder assumir o problema, matar no peito e falar: vem, bate aqui, vem para cá, que o ministério está pronto para ajudar. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. E a igreja tem que estar posicionada com recurso para resolver o problema. Tem palavra dessa aí, quando Neemias chegou para reconstruir a cidade, o rei falou com ele: vai lá e pega as madeiras lá e leva as madeiras para Jerusalém. Como é que ele ia reerguer os muros se ele não tivesse recurso para levar as madeiras? No mundo espiritual, a gente vive de ofertas alçadas e de dízimos e de ofertas, para que possamos estar abastados financeiramente também, não só na unção, não só na palavra, não só na oração, mas também na parte física, social. A igreja está crescendo na graça, no conhecimento e no Espírito. Quem vai abençoar a obra de Deus, levanta a mão hoje na hora. Ah, pastor, só tem um real, eu vou abençoar com real. Oh, tem 50 centavos, eu vou abençoar com 50. Oh, glória, bate palma para Jesus nessa noite aí. Pode passar aí a oferta e para o Deus vai abençoar. Eu vou fazer o que você manda para cá.
Agora chegou o momento. Agora é Deus falando para nós. Pastor Fábio, por favor, se aproxime. Louvado seja Deus. Pastor Diácono Luiz, esteja intercedendo pela vida do pastor. Amém? Vamos estender a mão aqui para orar aqui, meus irmãos. Amém? Senhor Deus amado e Pai querido, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, entrego a vida do pastor Fábio em tuas mãos, Senhor. O Senhor, Pai, que já preparou a palavra, que o Senhor já deu a palavra para o teu servo, Pai. Mas que a palavra venha, Pai, tocar, Senhor, nosso coração, Pai querido, venha, Senhor, falar conosco. E que venha esvaziar dele mesmo, Pai, encher o teu Espírito Santo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus querido, Deus amado, que faça a tua vontade, o teu querer, Pai. E entrega ele em tuas mãos, Senhor. Faça a tua obra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Canção da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Mais uma noite, né? Estamos na casa do Pai para louvar e exaltar esse Deus redime. Toda honra e toda glória. Aleluia. Bom, eu faço a palavra do pastor André as minhas. Eu estava ali atrás, né? Chamei a André, você quer? Eu falei assim, cara. Hoje o culto ele tinha que ser assim mesmo. O ambiente dentro tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque hoje, irmãos, a netinha, nossos irmãos, né? Lá atrás estão internados. Sabe? Não tem lógica nós chegarmos aqui e ter um culto festivo. Se é um corpo, né, pastor André? Se o sente, o corpo sente. Você me desculpa, mas essa é a verdade. Eu estive, né? Na Serra Velha, não busco quase trânsito no carro. Oramos, clamamos, repreendemos. Não vai dar certo. Não. Porque é guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra, então é normal. Acabou tudo por mim, né? É boa. Semana retrasada, né? Tivemos a guerra também com a nossa Antonella também. Né, Barão? Ah, ela tá aqui, ó. Antonella. Foi uma guerra, você tá sempre aqui. Sem atenção. Oramos de madrugada, né? Oramos de madrugada por ela também. E isso, pastor, depois isso eu faço conta, mas estávamos eu e a irmã lá, o irmão orando de madrugada por ela, né, meu irmão? Eu falei, não, irmão, vamos orar de madrugada. Deus vai dar a vitória. Ela está aqui agora. Eu creio que a Helena também vai vir. Mas é normal, sabe? A gente ficar assim. Que é um corpo. Se não sentir, não faz parte. Essa é a realidade. Eu até falei que quero cantar aqui louvor. Um louvor muito importante. Porque às vezes as igrejas têm esquecido. E nesse momento nós vemos como é importante esse louvor. Como é precioso. Está bem junto a ti. Aleluia. E juntos lado a lado andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua melhor cruz é aliança, glória, Senhor.
essência da igreja não é profecia, não é revelação, não é sapatear no poder, não é humano, não. É quando você sente a dor do teu pecado. Para você que não entende o que é amar, não é isso que eu vou pegar. Eu vou te explicar aqui agora. Amar é quando você pega a necessidade dos outros e coloca em primeiro lugar da tua vida. Isso sim é amor. Amém? Abra tua Bíblia no livro de Números 13. Aleluia. Quero trazer uma palavra para mim e para a tua vida aqui nesse lugar. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Glória a Deus. Glória que Jesus ele me dá um. Pega, estudo, aí tu vai em casa e estuda. Livro de Números 13. Muito conhecida essa passagem que diz assim: fala sobre os 12 espias que sondavam a terra de Canaã. O Espírito Santo ministrava essa palavra no meu coração. Aleluia. Eu estava sentado aqui. Estava em casa estudando. Hoje, parando um pouco mais cedo, para casa. Estava em casa um pouquinho, mas chegando aqui, eu ia falar uma coisa. Deixa eu pegar o dia. Eu queria trazer uma palavra para mim, para poder muito forte. Diz assim, no livro de Números 13, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: envia os homens para saudar a terra de Canaã, que dei a Israel. Presta atenção, olha. Vou só repetir os dois aqui para você entender algo. Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para saudar a terra de Canaã, que dou ao Israel. Dou. Enviaram um homem da tribo de Judá, de seus pais, todos eles livres entre os israelitas. Então Moisés enviou ao deserto de Pará, segundo a ordem do Senhor, todos eles que eram líderes entre Israel, ou seja, líderes entre as tribos de Israel. Aí tu pula lá embaixo, no 19, que diz assim: aleluia. Vede se a terra é habitada, se é boa ou má. Se as cidades são acampamentos ou fortalezas. E como a terra é fértil ou não. Se há árvore nela ou não. Procurai colher alguns frutos dela. Aquela era a estação das primeiras uvas. Então eles subiram e sondaram a terra desde o deserto de Zim até Rehob, perto de Lebo Hamaté. E subiram para Negueb, foram até Hebron, onde viveram Ainã, Saizã e Tamai, filho de Anib. Hebron foi edificado 7 anos antes de Zoé, do Egito. Depois foram até o vale de Escol. Dali cortou um ramo de videira com um único cacho. 2 homens trouxeram numa vara. E trouxeram também ramos de figo. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho que os israelitas encontraram ali. Ao fim dos 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem a apresentar a Moisés e Arão toda a comunidade de Israel no deserto de Pará, em Cades. Então relataram tudo a eles, toda a comunidade, e mostraram o fruto da terra. E prestando conta a Moisés, disseram: vão à terra a qual enviaste. Ela, de fato, dá leite e mel. Este é o seu fruto. Lembra do fruto dos 2 homens carregando?
Esse é o fruto da terra. E prestando conta a Moisés, vou ler novamente para os irmãos entenderem. E prestando conta a Moisés, disseram: fomos até a terra a qual enviaste, de fato, leite e mel. Este é o fruto dela. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso. As cidades são fortalecidas e muito grandes. Vimos também ali descendentes da Anak, os ananitas que habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus que habitam nas montanhas, e os cananeus, os habitantes junto ao mar e ao longo do rio Jordão, ou seja, os inimigos de Israel. Então, Caleb fez o povo calar-te a Moisés e disse: temos que subir e nos apoderar, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Todos os homens que habitam mas os homens que habitam subiu contra ele, disseram: não conseguiremos subir contra este povo, porque são fortes do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que havia sondado, a terra por onde passaram para conhecê-la, e uma terra que deveria ser habitada, e os que vimos nela são homens grandes de estrutura. Também vimos ali Naftali, também vimos ali Nefelis, pois os descendentes de Anak procedem dos Nefelis e eram como gafanhotos. Nossos próprios olhos também os deles. 14 lá embaixo agora. Então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. É difícil falar esses nomes, acho que é analfabeto, é muito difícil, né, irmão? Nós estudamos em casa, nós até decora, né? Mas quando chega aqui, irmão, o negócio é diferente. A língua até enrola. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos essa passagem. Eu vou falar agora, os irmãos poderem entender, porque eu até me enrolei. Ainda bem que eu conheço essa mensagem. Ainda bem que eu conheço a passagem, irmão. Porque é um nome muito difícil. Moisés, então, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo hebreu do Egito, Deus dá uma ordem a Moisés, e nessa ordem, Deus dá uma promessa. A ordem era qual? Era tirar o povo, e qual era a promessa? A terra de Canaã. No meio do caminho, Deus então orienta a Moisés. Eu vou encurtar, irmão, por causa do tempo, para os irmãos poderem entender. Irmãos, eu sou pregador de igreja cheia, eu sou pregador de igreja lotada, eu sou pregador de igreja vazia, eu sou pregador de igreja pentecostal, eu sou pregador de igreja tradicional, eu sou pregador. A igreja que eu prego, o momento que nós estamos vivendo, não dificulta, eu sou pregador. Então eu tenho que ser fiel a essa palavra que o Espírito Santo deu sobre o meu coração. Quero trazer para a tua vida aqui nessa noite. Diz a palavra do Senhor que então Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, é necessário que você separe um homem de cada tribo, que sejam líderes, que eles vão até a terra para sondar a terra que eu prometi a vocês. Moisés então chama o povo e fala assim: olha, eu preciso que cada um líder se posicione de cada tribo, que o Senhor nos manda nós irmos até a terra de Canaã para sondar a terra, para ver se é aquilo mesmo, se há leite, se há mel, se a terra é próspera, se é qual a terra a qual Deus tem falado com a gente. Deus então, Moisés então separa esses 12. E dentro desses 12 tinha dois jovens chamados Caleb e Josué, que foram junto com esses homens, porém todos líderes. Eu quero abrir outro parente aqui, querido. Não é só porque é líder que tem a mesma visão do outro líder, não tem nada a ver disso. Irmão, deparamos com lideranças de mãos mortas, que olham para as circunstâncias, olham para as dificuldades e não conseguem fazer com que a obra cresça. Isso é muito perigoso. Você vê, querido, que então eles foram.
Mas aí dá ordem para ele dizendo assim, olha, mas analisa. No meio do caminho, quando vocês passarem pelos montes, pelas montanhas, passar pelos vales, passar pelos rios, vê quem são os povos que estão lá. E a realidade, querido, é que eles fizeram isso. E realmente, ali eles tiveram menção dos inimigos do povo de Deus. No meio do caminho encontraram os inimigos do Senhor. Os jebuseus, os heteus, os naphtalitas, os gigantes, homens gigantes, tudo! Tudo que eles podiam imaginar eles encontraram. Só que eles conseguiram chegar até a terra, pastor André. E nessa terra, Kelly, eles identificaram, Elias, o que realmente Deus tinha falado com eles. No entanto, quero até mais. Diaconisa Kelly, esposa do pastor Diego. A hora o negócio era tão bom que para carregar uma uva, esse dia parou, eu comprei uma uva lá, o negócio. Eu sou meio guloso, para comer eu boto 4, 5 uvas daquela na boca para comer. Só que o negócio lá, pastor Diego, era tão próspero. Para carregar um cacho, pastor Diego, precisava de 2 homens. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo, irmão, que quando Deus manda nós fazer algo, Deus ele não manda a gente para coisa errada. Deus manda para a coisa certa. Aleluia. Sabe, porque Ele é fiel, Ele tem o melhor para nós. Nós muitas vezes não entendemos isso, mas essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus ele tem o melhor para nós. E diz a história que eles foram lá, conseguiram pregar tudo, levaram lá para testificar o povo, testificar a congregação. Mas quando eles chegaram, depois dos 40 dias, eu me espero muito forte sobre 40 dias. O dia que der o ministro oriental, eu vou pregar sobre 40 dias, então eu me espero muito forte sobre 40 dias. Vê que o povo de Israel, tudo deles roda aos 40 dias, lembra? 40. Quando um dia que tiver como nós entramos, é muito forte isso. Mas deixa eu falar, vamos entrar aqui. Depois dos 40 dias, eles voltaram. Sabe, Luizinho? E chamou Moisés. Falou, Moisés, chama o povo, precisamos relatar o culto que vimos. E eles, primeiro, eles postaram. Aqui está o fruto. É bom. A terra é boa. Realmente, lá tem tudo de bom. Tem árvores. Imagina que lá tinha até figueira. Figueira. É bom. Só que de repente eles começaram, Júlio, a esquecer do que tinha na terra e começaram a falar com Moisés. Moisés, só que tem um problema. Lá tem os caras lá, os caras grandão, guerreiro, gigante, pô. Os caras tudo bravo. Não dá pra nós. Estamos enrolados. Acabou, Moisés. Não sei como não. É até bom a conversa, mas infelizmente nós não vamos poder chegar lá. Porque o povo é muito numeroso. É muito povos. É grande. Não vai dar. A gente pegar um lá tem que ser 10 de nós, porque os caras são tudo gigantes. São tudo homens de batalha. Só que teve um dos jovens que se levantaram e se posicionou. Falou, não, peraí. Realmente, os homens são grandes. É difícil chegar lá. É longe, é cansativo. Mas se Deus prometeu, Ele vai nos dar. A mandaraba sua. Está entendendo? Mas se Deus me prometeu, Ele vai dar. Só que é interessante que quando Moisés chama o povo, ele fala assim, olha, Moisés envia os homens para sondar a terra de Canaã, que o Senhor deu. Já tinha dado. Já era. Era deles. Só que a promessa deles não estava ali não, já estava lá no Egito. Até antes mesmo de Moisés poder entender o chamado, Deus tinha na vida dele. Oh, glória! Glórias. Graças a Deus. Deus fiel. E se Moisés não se posicionasse, Deus levantava outro. Aleluia. Deus levantava outro. Aleluia, Jesus. Só que eles começaram a questionar
reclamar, começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a mostrar as coisas. Sabe o que aconteceu lá no final? Lá no finalzinho, o 14 diz assim: então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou toda a noite. Forte. Gabriela, imagina aquele dia, quando nós estávamos falando, né, Beth? Você falou, pastor, espera a Gabriela chegar, tu faz uma parada, depois. Aí ela chegou na expressão. Imagina só, Gabriela, naquele dia, que a tua filha estava dentro daquela computadora lá, nas luzes. E eu, como teu pastor, como teu amigo, tem hora que eu nem me sinto pastor de vocês, eu sinto amigo. Eu virei e falei, não, mano, em nome de Jesus, ela vai sair. Vamos orar de madrugada. Aí você virou e falou, não, pastor, tem até uma moça aqui que falou que não sei o que, eu já entendi ela. Tá? Você lembra? Agora você imagina se eu viro para você, Gabriela, e falo assim, Gabriela, realmente está enrolada. Pô, Gabriela, puxa, Gabriela. Imagina, Gabriela. Eu não sei como você sentiu depois da nossa alegação. Eu falei, não, tio, nós vamos parar de madrugada. Eu até mandei um joinha lá no zap, ué, ó, 3 horas eu mandei um joinha assim, porque eu estava parado, já estava orando. Não sei se, né, porque já passou fase da minha vida que eu precisei de uma liderança do meu lado, eu não tive. Não tive. Uma liderança para orar por mim 3 horas da manhã, não tive. Nunca tive. Se você hoje tem a mim, glória a Deus. Dá glória, porque eu nunca tive isso. Porque hoje não tem liderança do meu lado domingo. Não, trabalho, estou cansado, não quero saber. E essa noite, Júlio, foi preteira, mano. Eu não consegui dormir, não. Fui dormir 3 horas da manhã, até falei com ela, não fui dormir 3 horas da tarde, cara. Eu falei depois da madrugada, depois de 3 horas da manhã. O povo esperando uma notícia, pastor André. E os caras chegam e falam, nós estamos bons. O povo começou a gritar e chorar. Se o meu líder, se a minha liderança falou que não tem como eu alcançar, ok, eu estou bom. Sabe por quê, irmãos? Pela autoridade do Senhor, pela autoridade de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, eu constituí o pastor Adriano como meu líder, porque eu conheço a jornada dele. Eu sei quem esse cara é. Eu sei quem ele é. Porque jamais eu vou botar um Zé Ruela por cima de mim. Porque a hora que eu precisar, o cara ali, pô, varão, vê aí que não dá pra mim não, cara. Se vira. Foi isso que aconteceu naquela época. Sabe, Paulo? O povo esperando algo. Sabe o que nós precisamos? Precisamos que Deus levante mais dinheiro. Caleb e Josué aqui nessa noite. Pessoas que falam assim, não vai dar certo. A luta tá pesada, vamos para cima, vamos quebrar o tal, vamos arrebentar. Dane. Como eu falei com o Rico, vamos para cima, vamos quebrar tudo, irmão. Aleluia, glória a teu nome. Maravilha de Precisamos de pessoas assim. Papai querido, aleluia. glória. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem nessa noite, qual o título que eu daria para um culto desse? Um culto cheio da presença gostoso. Maravilha. Eu, como pastor, Glória. eu, como pastor dessa igreja, eu me sinto honrado de ser pastor dessa igreja. Glória. Porque eu vejo que hoje, aleluia, hoje Deus me colocou de frente de uma cor. Não numa igreja individual. Uma igreja onde um sente, o outro sente. Uma igreja onde o outro está alava. Sura e calava. Isso é igreja. Maravilha, Deus. Glória. Isso é igreja. Oh, aleluia, Jesus de Nazaré. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, sabe qual é o tema que eu daria? Ô Felipe, se tiver errado é culpa tua. Até pela metade? Felipe, voltar. Tá, pode contar. Ó, Felipe. Ó, peraí. Tá meio. Obrigado, pastor Daniel, aqui. Rapidinho. Faz assim com a mão pessoas. Todo mundo consegue ver esse copo? Bem? Bem. O copo tá pela? Verdade. O copo tá pela? Verdade. O copo tá
Tem bastante ou está acabando? Nenhum nem outro, pela verdade. Todos viram? Se eu pudesse pregar, se onde vai segurar bem? Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, sabe qual é o tema que eu daria, pastor Diego? Hoje eu pregaria sobre os otimistas, os pessimistas e os realistas. Rapidinho, pastor, vamos treinar. O realista, ele olha para esse copo aqui agora. Rapidinho, como é? Não me responda. Individualmente. Como você olha esse copo aqui agora? Não me responda. Presta atenção. O realista olha para esse copo e fala assim: está pela metade. O pessimista, ele fala assim: está acabando. É verdade. O otimista, sabe como é que olha para esse copo? Está quase cheio. Falta pouco. Já está no meio, vai chegar até o fim. Questão de tempo. Como tem sido a tua visão para situações a qual você está vivendo? Aleluia! Você tem sido pessimista? Você tem sido realista? Ou você tem sido otimista? A minha mãe fala, não fala mais, graças a Deus, os irmãos não tomaram vergonha na cara, e hoje não vão lá para pedir a opinião dela, corre dela, que ela falava muito comigo assim: que mistura com porco, farelo come. Toma cuidado com o que você está dando. E minha mãe é analfabeta, tá? E é verdade isso. A nossa vida define muito com quem nós andamos, com quem nós nos relacionamos. A nossa vida cotidiana relaciona muito com quem a gente convive, irmãos. Quer ver um exemplo? Começa a andar com uma pessoa que não profere a mesma fé que você. Não, pastor, é fácil. Um mês que eu ganhei depois eu ganhei nada. Daqui a pouco tu está cheirando, está fumando, está se prostituindo com ele. A realidade é essa. Porque é muito mais fácil o ímpio te levar de novo o mundo do que você ganhar ele com Jesus. A realidade é essa. E isso define muito a nossa vida. Para analisa. Quando Moisés chama, sabe, Rafael, chama os homens, ele fala assim, ó: vai espiar a terra a qual o Senhor nos deu. A qual o Senhor nos deu. Você está me entendendo? A qual o Senhor nos deu. Só que muitas das vezes, irmão, deixamos o medo, a aflição, a dúvida, o nervosismo, o apavoramento tomar conta de nós, que muitas das vezes perdemos o foco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Aí de repente você fala: pastor, você está pregando hoje para quem? Para o Júlio, para a Aninha, aquele família abençoada lá atrás, o Igor, o Elias. Não, essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para a igreja do Ministério Índia. Sabe por quê? Porque vai ter momentos que nós vamos entrar aqui, não vamos nem precisar pedir a Deus que Ele derrame o céu, porque o céu já vai estar aqui. Aleluia. Mas vai ter dia que nós vamos entrar aqui, querido, e nós vamos ter que falar assim: Senhor, derrama o céu, derrama a tua glória. Jesus, a tua glória não vem ainda. Cadê? Senhor, cadê a tua glória? Senhor, o que está acontecendo? Vai ter dias. Vai ter dias, irmãos, que eu vou lá pro sushi e não vou vender nada. Vai ter dia, pastor Dex, não vai consertar carro. Não vai ter. Não tem jeito, querido. Mas o problema não é a situação
forma que nós estamos visualizando isso. Glória. Sabe por quê? Porque a vitória já é nossa. Já deu. Já deu. E não é porque, Júlio, nós oramos 3 horas da manhã. Não é porque, Gabriel, não. Porque Jesus lá na cruz do Calvário, aleluia, ele sofreu por mim e por você. E já nos deu a vitória. Aleluia. Vem tudo dele. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Só que muitas das vezes, queridos, deparamos com situações que faz com que a gente venha nos estacionar. Muitas vezes até mesmo questionar e dizer: Deus, será que o Senhor está comigo mesmo? Quantas das vezes na nossa vida perguntamos: onde está Deus? Separa aqui, ó. E prestando conta a Moisés, disseram: fomos à terra, a qual enviaste. Era de fato de leite e mel. Este é o fruto. Às vezes o pessimista, sabe, aquela pessoa que não consegue ver lá na frente. Ver lá na frente. Sabe, Deus, só consegue ver o que está vivendo no momento. Consegue ver lá na frente. Ver a presença, ver a glória, ver Deus agir. Mas não consegue ver lá na frente, só consegue ver a dificuldade. Não, meu marido está assim, e ele vai morrer assim, meu filho está assim, e ele vai morrer assim. A minha vida está assim, e ele vai morrer assim. Minha vida está assim, eu vou continuar assim, e vou assim, até assim, até assim. Temos que mudar no nosso modo de ver as coisas. Sabe, Júlio, eu não estou pregando aqui no momento agora que você está vivendo, nem você, Wes. Sabe por quê? Porque vai vir outras coisas. Como sempre veio para mim também. O Varão mandou até mensagem para mim: pastor, que eu custo saber. Meu carro, tive que trocar o atuador. Não, achei que eu tá chegando, então não estou andando com o carro está meio na marcha, né? Deixava ele quieto. Aí eu vim a pé perto. O pastor Adriano deixou na segunda-feira a gente lá no 401. Ele até esperar a gente, falei: não, pode ir, vamos pegar o material. Ele: pô, cara, nós estamos cheios de bolso. Eu falei: não, tranquilo, vamos ir. Daqui a pouco eu falo uma pé. Falou que andar rápido, né? Você andar a pé não. Já andei muito a pé, não gosto de andar a pé, não. Chega. Eu sofri muito também. Não tem noção. E nós viemos, pegamos as coisinhas no salão dela e ficamos perto. Na casa, sabe? Esse dia eu preguei aqui sobre que nós não temos que pregar o que vivemos. Não podemos pregar o que vivemos. Porque se eu pregar o que eu vivo, hoje eu prego um pastor derrotado. Se você pregar o que você vive, Júlio, você vai pregar o que foi meio derrotado. A Bíblia está. Não é ele? Alô? Mas quando nós pregamos, pastor André, aquilo que nós cremos, nós entendemos, ainda que a circunstância esteja totalmente ao contrário, ainda que as adversidades estão vindo sobre a nossa vida, eu creio que isso tudo vai passar. E eu creio, aleluia, que até a noite, sabe, André? O choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã. Eu creio. Mas quando nós é percebido, sabe, irmão, quando nós não temos essa visão, nós somos puxamos, nós conseguimos ver a provisão de Deus. Não conseguimos. E eu vou ser bem reto, pastor. Eu vim na pé hoje aqui para a igreja. Eu ia falar uma segunda-feira na pé lá, quase 11 horas da noite.
não me faz nem menos nem mais crente, porque eu vivo, sabe, eu creio, e eu creio em Cristo. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Você está me entendendo, querido? Aleluia. O que você tem firmado a tua fé? Como você tem firmado a tua fé aqui nessa noite? Você tem firmado a tua fé em Cristo? Ei, querido, porque Ele sim nunca vai te desamparar. Mas a nossa fé não. A nossa fé ela oscila. Oscila. De repente você acordou aqui hoje, viu o culto, veio devagar. De repente a tua fé já logo falou aqui o que está acontecendo. Sabe que o pastor Fábio tem pecado, o pastor Adriano, o pastor Diego, aqui, o Diácono Luiz, o pastor André. Está entendendo? Não. É simplesmente, irmãos, é porque nós somos uma igreja, uma comunidade. E se nós não sentimos a dor do outro, se nós não vivemos isso, nós não somos igreja. Qual tipo de pessoa precisa? O otimista? O pessimista? Ou realista? Aleluia. Qual tipo de igreja nós temos sido, irmãos? Como nós temos nos posicionado perante as diversidades da nossa vida? Como? Deparamos com pessoas que param no meio do caminho. Homens que profetizaram outrora, homens que tiveram revelações, que edificaram vidas, que ao meio da caminhada não conseguiu entender o propósito, não conseguiu entender o processo. E às vezes o processo ele dói. Processo dói. Só que muitas das vezes, eu costumo dizer, sabe, Fabiano, que a obra de Deus é uma via de mão única, onde só passa um, não dá passar nem dois, um só tem que voltar. E no meio dessa via de mão única, tem pessoas nos observando, analisando a nossa vida, dizendo assim, vamos ver até onde eles vão se posicionar, né, Lívia? Né, Lívia? Na quarta, vocês agora, eu vou lá com eles. Eu preciso desse Deus, eu preciso saber. E pessoas olham para nós. A comunidade, eu imagino eles 40 dias ansiosos, esperando os homens virem, como eu disse a Noa. Aí de repente chega. Eu fico imaginando, eu estou vendo um povo amoroso, o povo já logo se reuniu e falou, opa, vem coisa boa aí. Vem coisa boa aí. De repente eles começaram a falar dos pontos negativos. Parece crente assim, a gente vai parar para conversar com ele, só guerra, só tribulação, só derrota. E às vezes a pessoa está esperando uma palavra de fé, uma palavra de autoridade. Diz a história que o povo, Deus Santo, sabe, Gisele, o povo começou a chorar. Bom, cara, se vocês que são líderes, vocês que são os bravos, os canela, estão vindo chorando, imagina nós minha sola. Vou voltar para o Egito, comer cebola, comer resto, o farol lançava lá para eles. Sabe, Deus ele tem um chamado.
vai não ser mais calmo, vai ser cabeça. Para nós direcionarmos vidas, para nós levantarmos vidas, levantarmos pessoas. Pessoas estão te observando, pessoas estão te vendo. Como você tem se posicionado, como tem sido a tua vida, como tem sido o teu status no celular, o que você tem postado no teu celular, o que você tem postado, desculpa, mas eu preciso falar isso, o que você tem postado nas tuas redes sociais, o que você tem postado no teu Facebook, o que você tem postado no teu Instagram. Pessoas têm esperado coisas boas de nós. E muitas das vezes nós temos postado coisas que não edificam ninguém. Pelo contrário, temos usado ainda Jesus. Olha o que Deus fez na minha vida. Agora eu estou assim. Aceita que dói mesmo. Aceita que dói mesmo. Olha o que Deus fez. Antigamente tu zoava da minha cara. Hoje tem que abaixar a cabeça do meu pai. Que você tem botado no teu status, meu Deus, coisas para edificar, ou coisas para afrontar as pessoas, usando o que Deus fez na tua vida. Porque como você e como eu hoje, eu era um Zé Ruela, eu era ninguém. Eu pedia pro velho, com a minha mãe, porque eu não tinha para comer. Hoje, juntando com o meu cara, que a minha volta está quase 50 mil. Tem minha casa, tem meu empreendimento, tem uma família abençoada com a Paloma, mas eu não era nada. Pastor, tem medo? Não, porque Deus mudou a minha vida. Deus mudou. Hoje eu almoço. Se Deus estava lembrando, eu não era nem casado ainda, eu era jovem. A minha mãe virou para a dona Vera, a vizinha, e falou: senhora, dona Vera, eu vou esperar a aposentadoria do meu marido cair, porque meu pai já estava morto. Minha mãe teve que parar cedo de trabalhar por causa da doença. Eu lembrei esses dias lá em casa. Ela virou para a dona Vera e falou: senhora, dona Vera, assim que eu receber, eu vou comprar uma mortadela para comer, eu vou chamar a senhora. Hoje o pastor Adriano vai almoçar lá todo sábado de manhã. Nós fizemos, ela bota 10 pedaços de carne no prato. E ela fala: come, filho, come. Pode comer, a mãe fez para vocês. Vivia essa extrema miséria. Vivia, né, pastor? Pastor Adriano, meu pai é muito louco. Eu não tenho figura de pai. Minha mãe sempre foi minha mãe e meu pai. O pastor Adriano ali sempre fechou com a minha mãe e sempre ajudou a casa. Porque meu pai era muito doido. Se você me perguntar qual a figura que eu tenho do meu pai, eu tenho 5. Eu sentado ali no talento de cima e me dando um copo de cachaça. E hoje Deus ele mudou. Porque hoje eu entendi a maternidade de Cristo. Cristo supriu tudo, todo o vazio que tinha dentro de mim a respeito de pai. Hoje eu tenho Deus como meu pai. Aleluia. Porque Deus é lindo. E por isso hoje, querido, eu tenho que pregar essas boas novas às pessoas. Mostrando, olha, você que nunca teve um pai, existe um pai no céu. Ele quer também te adotar, ele me adotou. Ele não só me adotou, mas ele me capacitou, me fez hoje um grande homem, um grande profissional. Só que muitas das vezes nós fazemos isso. Nós nos posicionamos de outra forma. Viramos para os nossos inimigos e falamos aqui, ó, aceita que vai minha nossa Deus me fez. Ei, querido. É tempo de nós mudarmos a nossa mente. É tempo de nós entendermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Existe uma promessa nesse lugar. Aleluia. Existe algo forte nesse lugar. Mas quem vai fazer esse algo é eu, é você, somos nós. Mas é necessário que nós devemos nos posicionar. Como você tem visto a situação
tentado através das adversidades, das contas, como um otimista, não foi mal agora, mas vai dar certo. Não, vai dar bom. Não, já deu bom. Não, vai dar bom. Não, hoje eu estou desempregado, mas eu tenho Deus vai dar uma porta. Não, hoje as coisas estão tudo ao contrário. Tudo ao contrário, mas eu creio que vai mudar. O vento vai vir ao meu favor. Aqueles homens, ao invés de eles trazerem, pastor André, palavra de ânimo, protetor, eles acabaram de arrebentar o povo. Sabe qual é o pior? O pior é quando você traz a solução para a pessoa. Você vê assim, você quer ajuda, quer, está comendo, eu quero. Tem solução. Não pode dar? Tá bom? Vai falar? Cara, vamos buscar a solução do mundo. Às vezes assim nós temos que nos comportar com as pessoas. Aleluia. As pessoas têm visto Cristo na tua vida, têm visto o que Deus tem feito, sabe? Mas às vezes por causa de boberia, nós destruímos tudo aquilo que Deus tem feito sobre a nossa vida. Mas hoje é noite de nós pensarmos sobre isso. Hoje é noite de nós analisarmos, falar, não, peraí. Eu preciso ser como aquele jovem. Sempre tem uma palavra assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Então Deus tem solução. Você está hoje nessa situação, mas se você quiser, amanhã Deus pode mudar o história. Deus ele quer levantar uma igreja para levar a Cristo. Coloca de pé em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Coloca a mão sobre o teu coração. Coloca a mão sobre o teu coração. Isso. Coloca a mão sobre o teu coração. Sabe por quê? Estamos em guerra. Pastor Diego, tu achou que ia ser fácil? Esse dia eu estava falando com a Paloma, falei, Paloma, já estou até esperando. Daqui a pouco ele vai vir fazer graça. Daqui a pouco o inimigo vai vir contra a igreja. Tenho certeza disso. A obra está indo. A obra está fluindo. A obra está fluindo. O negócio está fluindo. Você está me entendendo? Você falava para ele, Deus está no favor. Hoje estamos em guerra. Semana retrasada, pela Antonella. Hoje, você vai vendo. Amanhã, irmão, você é com o outro, porque ele vai vir querer fazer gracinha com o outro para nós parar. É, Jesus, aleluia. Glória a teu nome, meu Deus. Nós somos mais fortes. Aleluia. Glória. Glória. Deixa eu te contar só a história do ratinho, rapidinho. Vou te contar a história do ratinho. Acho que é 2 minutos essa história. Presta atenção. Uma fazenda tinha um rato. Com esse rato tinha alguns animais. Tinha uma galinha, uma vaca e um porco. Só que a dona da fazenda não gostava do rato. O que ela fez? Ela simplesmente comprou uma ratoeira para matar o rato. O rato, vendo que a sua dona chegou com a ratoeira, o rato ficou apavorado.
E ele começou a tentar recorrer a ajuda. Então ele foi até a galinha. E ele falou assim: Dona Galinha, me ajuda. A galinha falou: o que foi errado? A dona da fazenda comprou uma ratoeira. E eu tenho certeza que essa ratoeira vai me matar. A galinha virou pro rato e falou assim: olha, Ratinho, o problema é teu. Se vira. Então, o Ratinho foi até o porco e falou: seu porco, me ajuda. O porco falou: o que você quer, menino? Ele falou assim: a dona da fazenda quer me matar. Ela comprou uma ratoeira. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome. E o porco falou assim: o problema é teu. E o Ratinho então recorreu à dona Vaca. Dona Vaca, me ajuda. Porque a dona da fazenda quer me matar. Ela comprou uma ratoeira. E a galinha não quer me ajudar. E o porco me ajuda. E a dona Vaca virou para ela e falou assim: o problema é teu. Um belo dia, a dona da fazenda acordou de manhã e tinha um negócio preso na ratoeira. E a dona da fazenda, achando que era o rato morto, ela meteu a mão na ratoeira e era uma cobra. Uma cobra muito venenosa, e aquela cobra picou ela. E o esposo dela pegou ela, correu com ela para o hospital. E ela ficou internada vários dias. Vários dias internada. Só para você entender. E o médico então falou para ela assim: olha, meu amigo, a tua senhora, o efeito do veneno já foi, mas ela está debilitada. Então ela precisa de repouso e ser bem cuidada. Quando ela voltou para casa, o médico deu algumas instruções. Falou: olha, ela precisa ser bem alimentada. Sabe aonde, Luizinho? Sabe aonde o dono da fazenda foi? Foi direto na galinha. A pessoa tá fraca, que é a melhor coisa, Júlio? Uma canja, né? E como é que se faz canja? Com a galinha. E ela foi se recuperando. Só que a galinha era pouco. Porque a parentela, sabendo que ela tinha sido picada, foi lá visitar ela. Só que a galinha era pouco. O que ela fez, pastor? Foi lá e matou o porco para dar para a família. E depois, o que aconteceu? Aquela mulher era muito querida naquele lugar. A vizinhança começou a ir na casa dela para ver como ela estava. E deu um alvoroço na sua casa. E o porco já era pouco para aquele tudo de pessoas. Sabe o que o esposo dela fez? Foi lá na vaca e matou a vaca para alimentar. A moral da história: como a comunidade viver bem. O meu problema é teu problema. E o teu problema é o meu problema. Se eles tivessem ouvido o clamor do ratinho, nada daquilo tinha acontecido. Você está me entendendo o que Deus quer falar contigo aqui nessa noite? Deus está levantando pessoas aqui nesse lugar que vão entender o outro, vão entender o problema do outro, vão entender a situação do outro, vai entender a circunstância do outro, vai parar de julgar, vai parar de condenar, vai atrás, vai conversar. Irmão, por que você não está indo? O que aconteceu contigo? Não vai esperar o pastor ir, porque você vai atrás, você vai ligar. Você vai entender o que o teu irmão está passando. Não vai esperar mais para não está vindo. O pastor liga para ela. Não está vindo, o pastor liga para ele. Acabou isso aqui nessa noite. Deus está levantando uma igreja forte aqui nesse lugar. Uma igreja que um cuida do outro, um que fica na retaguarda do outro. Que não olha mais a dificuldade. Mesmo que o irmão esteja passando por um momento, fala: irmão, vai dar certo. Em nome de Jesus, Deus vai te dar glória.
quantidade de pessoas. O Senhor tem preparado pessoas nesse lugar. Meu Deus, mas muitas das vezes para esse crescimento acontecer, Pai, precisamos primeiro nós crescermos. Nós entendemos esse crescimento. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a tua igreja aqui nessa noite. Eu quero entregar os teus filhos aqui nesse lugar, Senhor. Eu quero entregar a igreja do Ministério Íntimo. Deus, eu quero entregar a cada um, Senhor. Aqueles que não puderam vir, tu sabe por quê. Deus, em nome de Jesus, começa a mudar a história aqui nessa noite. Começa a levantar pessoas aqui nesse lugar. Começa a mudar quadros aqui nesse lugar. Deus, pessoas que estão travadas, pessoas que não conseguem fazer nada, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, o teu milagre vai acontecer para a glória do teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos entregar esse bairro nas tuas mãos. Queremos entregar a nossa mini-vestilha. Queremos entregar o 28, o evangelista Carlos, juntamente com a tua esposa, Senhor. Queremos entregar essa igreja nas tuas mãos. Deus te prepara-nos, Senhor, para uma grande obra. Uma obra, Senhor, firmada na tua palavra, no teu evangelho, firmada no teu querer. Espírito Santo do Senhor, prepara-nos nesse lugar. Faz a tua vontade. Faz o teu querer. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Adriano, em nome de Jesus. Aleluia, prove o nome de Jesus. Amém, meus amados. Uma coisa eu vou te dizer. Para você chegar ao seu objetivo, você vai ter que romper barreiras. Para que você chegar lá em Canaã,